Olá! Façamos hoje uma leitura do resumo do livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada. Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Título: Gênesis, do hebraico Bereshit, significa no princípio. É o primeiro livro do Pentateuco, ou Torá, denominação para os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O título Gênesis foi usado pela primeira vez na LXX, tradução grega do Antigo Testamento. Autor: apesar de Gênesis não ter uma declaração de autoria explícita, a sua inclusão no Pentateuco sugere a autoria de Moisés. Outros livros, Êxodo, Números e Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. O restante do Antigo Testamento se refere ao Pentateuco no coletivo, como o livro da lei de Moisés. O Novo Testamento confirma a sua autoria. A familiaridade do escritor de Gênesis com a geografia do Egito atesta que o autor conhecia bem a cultura egípcia, como a conheceria Moisés, que foi educado na casa de Faraó. Alguns pequenos trechos de Gênesis, tal como a lista de reis do período da monarquia israelita, podem ter sido acrescentados durante o período da divisão dos reinos. Do mesmo modo, algumas cidades são frequentemente chamadas por nomes usados durante o período da monarquia, em vez daqueles usados no período patriarcal. Essas adições das escrituras, essas adições dos escribas, podem ter sido feitas durante o processo de cópia dos manuscritos e não afetam a mensagem do livro, mas melhoram a compreensão de Gênesis para os leitores contemporâneos. Data: o livro conta a história da humanidade desde a sua criação até a morte de José. É impossível datar os acontecimentos relacionados à criação, ao dilúvio e ao repovoamento da terra. Mas o restante do livro trata da era patriarcal, que é, em linhas gerais, a mesma da Idade do Bronze Médio, entre 1950 e 1550 a.C. Os costumes encontrados em Gênesis traçam paralelos evidentes com as leis e costumes registrados em outros documentos do segundo milênio, mais notadamente aqueles encontrados em tábuas descobertas na cidade Urita de Nuzi, ao nordeste da Mesopotâmia. O Pentateuco, em sua totalidade, foi escrito entre o Êxodo e a morte de Moisés. O Êxodo tem datas variadas, sendo 1445 a.C. a mais antiga. Tendo por base esta data, a morte de Moisés teria ocorrido em torno de 1400 a.C. Gênesis foi, então, escrito no final do século XV a.C., alguns séculos após os patriarcas cujas vidas estão nele descritas. Pano de fundo. Contexto. O contexto tem uma extensão ampla, visto que o livro começa com a criação e termina com um pequeno, mas crescente número de descendentes de Jacó, posteriormente chamado de Israel, que se estabeleceu na privilegiada terra do delta do Nilo, no Egito. Em meio a isso, o foco da ação se concentra em todo o crescente fértil, vindo do dilúvio universal, que terminou nas montanhas de Ararat, e a Torre de Babel, na terra de Siná, até as viagens de Abraão pelas terras de Canaã. Propósito: Gênesis responde à pergunta: quem somos e de onde viemos? Deus, como único Criador,
se apresenta um povo que está prestes a entrar em uma terra repleta de falsos ídolos. Ele confirmou a sua escolha soberania e soberana preservação dessa nação que enfrentaria dificuldades na nova terra. E ainda mais importante, Gênesis revela que Israel foi separado por Deus desde o início da criação. Esse conhecimento motiva Israel a permanecer livre da idolatria e paganismo que cercava a nação. Destinatários. Os israelitas estavam prontos para entrar em Canaã e, tendo em vista que a geração anterior, exceto Josué e Caleb, haviam morrido no deserto, não restou ninguém que se lembrasse dos milagres de Deus ao libertá-los do Egito. A jovem nação que entrava na terra prometida enfrentaria enorme tentação de assimilar a idolatria, o casamento misto e os costumes pagãos das nações vizinhas. Essa mesma tentação está diante do povo de Deus em cada geração. Gênesis nos revela que o plano de Deus de separar seu povo existe desde a criação. Características literárias. Gênesis é um livro cuidadosamente construído. A sua estrutura literária reforça sua mensagem explícita. A primeira parte, a história da criação, que vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, é dividida em 2 segmentos de 3 dias cada. As ações criadoras do primeiro e do quarto dia formam um paralelo, visto que no primeiro dia, Deus criou a luz e as trevas, enquanto no quarto dia criou o sol e a lua para governar os períodos de luz e escuridão. No segundo dia, o firmamento dividiu as águas. No quinto dia, os habitantes do céu e das águas foram criados. No terceiro dia, a terra firme e a vegetação surgiram. No sexto dia, os habitantes da terra foram criados para se alimentar da vegetação. A estrutura enfatiza o plano de Deus e seu controle sobre todos os aspectos da criação. Após a introdução, o livro é dividido por uma frase que se repete: estas são as gerações. Cada ocorrência dessa frase marca um novo estágio de desenvolvimento do povo escolhido de Deus. A história da humanidade é apresentada como um todo, de Gênesis 2:4 a Gênesis 4:26. Após o julgamento da humanidade, a frase aparece repetidamente como um lembrete de que Deus escolheu um homem de cada família. Por exemplo, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó, para preservar e levar adiante a linhagem divina. Também fica clara a parceria entre os patriarcas, que os patriarcas usufruíram com suas esposas Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Raquel, como parte dos planos de Deus. A transmissão das promessas do concerto de Deus de uma geração a outra é enfatizada pela própria estrutura das histórias. Abraão, Isaque e Jacó viajaram ao Egito e enfrentaram provações seguidas de renovações do concerto. Sara, Rebeca e Raquel enfrentaram a esterilidade, mas experimentaram a graça de Deus ao darem à luz filhos que teriam importante papel no desenvolvimento da nação. Temas. O tema principal de Gênesis é a ação de Deus na formação da nação e sua providencial proteção de um povo especial para ele. Os métodos usados por Deus para chamar e formar essa nação
são os temas secundários do livro. A soberania de Deus. Deus aparece primeiramente como soberano criador e governante. Seu poder sobre a história e ações de seu povo reaparece por todo o livro em sua proteção aos escolhidos. O concerto divino. Deus usa continuamente o concerto aliança para separar o homem do restante da humanidade. O primeiro concerto é feito com Adão no Jardim do Éden, em Gênesis 2, nos versículos 16 e 17. Veja quadro Os Concertos de Gênesis, em Gênesis 15. Após a queda, Deus continua a fazer concertos com as gerações subsequentes, escolhendo um homem de cada família para levar a semente divina para a geração seguinte. São feitos concertos com Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 9, com Abraão, em Gênesis 12, nos versículos de 1 a 3, e com Isaac, em Gênesis capítulo 26, versículos 2 a 5, e finalmente com Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15. A redenção de Deus. A história do desenvolvimento do povo escolhido é a história da redenção. A semente da mulher, a linhagem divina daqueles fiéis ao Senhor, no final esmagaria a semente da serpente, o iníquo que vive em rebeldia com Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Essa profecia foi, no final, cumprida na vinda de Cristo. Uma vez que Israel foi a nação escolhida por Deus e da qual viria o Messias, a história de Israel revela a ação redentora de Deus na história da humanidade. Ameaça ao plano de Deus. O quarto tema de Gênesis é a luta da serpente e sua descendência para destruir a família escolhida. Pecado, fome, guerras e ameaça de assimilação da cultura cananeia pela nação inteira conspiraram para impedir o cumprimento das promessas do concerto de Deus. Essas ameaças são continuamente desviadas pelo poder soberano e protetor de Deus. Bem, esse resumo está escrito nessa Bíblia, a Bíblia da Mulher, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, edição de 2009. Preste atenção, eu estou usando uma roupa típica da Nicarágua. Essa é uma forma de dizer que todos os povos, raças, línguas e nações devem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador das suas vidas. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo encontro.